do verso 3 até o verso 5. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, tá? Vou começar de novo. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Amém? Só até aqui, pode olhar para mim. Queridos, um dos maiores responsáveis pela nossa falta de sucesso é lutarmos com as armas erradas. Quando você não sabe usar as armas certas, você apanha muito. E o motivo pelo qual nós sofremos tanto nas batalhas é porque usamos as armas erradas para fazer a guerra. E o Senhor precisa nos fazer enxergar que o nosso principal campo de batalha é a nossa mentalidade. Porque quando a sua mente não está sendo transformada, você luta com as armas erradas. E Deus precisa nos fazer enxergar que a mente precisa ser mudada para que a gente consiga usar as armas certas no combate. Quando você, por exemplo, tenta resolver alguma coisa na sua casa, usando as armas erradas, você não consegue ter vitórias. Quando você tenta usar as armas erradas para alcançar alguma coisa, você também não alcança aquilo que você está buscando. E tudo é uma questão de Deus ter que mudar a nossa mentalidade, a maneira como nós pensamos. Porque às vezes você emprega uma força, às vezes você se dispõe a lutar da sua maneira. E o que Deus só precisa fazer é fazer você enxergar que as armas da sua milícia não são carnais, mas são poderosas nele, para que você destrua qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Cristo na sua vida. Você e eu não somos chamados para combatermos com pessoas. Você não tem que lutar contra homens. Você não tem que empregar a sua força para vencer algo com armas carnais. E Deus nos deu armas espirituais que são poderosas para destruir uma mentalidade errada. Querido, você tem uma mentalidade que precisa ser destruída aí dentro de você. E quando eu digo que nós não somos chamados para lutar contra homens, você pode perguntar assim para mim, pastor, então nós somos chamados para lutar contra o quê? Nós somos chamados para lutar contra uma mentalidade errada. Somos chamados para lutar contra ideias erradas, contra conceitos errados. Amém? Contra pensamentos errados, estruturas mentais erradas que você carrega. Você aí dentro de si tem um monte de estrutura errada que você está carregando tem muitos anos. E por não entender isso, você luta no campo errado e da maneira errada. Você tem que entender que a sua mentalidade é o seu maior problema. Amém? Amém.
Aí você pode falar assim para mim, pastor, mas Jesus, Paulo, Pedro, eles tiveram, e tantos outros tiveram embates com homens. Eles lutaram. Paulo chega a dizer assim que ele combateu com feras, ele lutou com feras. Isso não foi no sentido literal. Jesus não embateu com homens no sentido literal. O que Jesus, Paulo, Pedro e outros fizeram foi destruir ideias erradas, conceitos errados, pensamentos errados. Certa vez, os saduceus, que era um grupo da época de Jesus, chegaram até Jesus para tentar pegar Jesus, questionar Jesus a respeito de uma situação. Jesus vira para eles e diz assim para eles: olha, vocês erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês estão carregando conceitos aí que vocês não entendem, conceitos errados, ideias erradas na mente de vocês. Então, querido, antes de você vencer alguém, entre aspas, porque eu disse que a sua luta não é contra homens, e você já está cansado e careca de ouvir que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas antes de você vencer alguém, você tem que vencer as ideias desse alguém. Você quer vencer a si mesmo? Você precisa vencer as suas ideias erradas. Se uma ideia, querido, se torna parte da sua mente, olha aqui para mim, preste atenção. Se uma ideia se torna parte da sua mente, ela tem o poder de governar a sua vida. Se conceitos errados estão na sua mente, isso tem a capacidade de guiar seus passos, de mover você. Imagina, querido, a sua mentalidade como uma estrutura complexa. Sabe? Uma estrutura com vários cruzamentos, vários ligamentos, que vão para várias direções, que possuem várias sustentações, que têm vários objetivos. Imagina a sua mente assim. A sua mente está cheia de conceitos errados a respeito de Deus. A sua mente está cheia de estruturas erradas a respeito de si mesmo, a respeito da palavra, a respeito da verdade. E Deus tem que abrir seus olhos para que você enxergue isso, para que você pare de lutar a luta errada, o combate errado. Porque Deus quer com que você comece a empregar o seu esforço em derrubar essas estruturas na sua vida. Meu filho, Deus está construindo um edifício novo aí em você, mas para que Ele construa um edifício novo, Ele tem que derrubar essas estruturas mentirosas e enganosas que você traz na sua mente. Então, quando você destrói ideias erradas, você elimina aquilo que tem poder de governar a sua vida. Eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, querido, que cada um de nós aqui carrega muitas ideias erradas. Formas de enganos que estão arraigadas no mais profundo da nossa mente. Você está acreditando em tantas coisas mentirosas, irmão. Você está acreditando em tantos enganos, com aparência de verdade. Tudo aquilo que você acredita que não está ligado à verdade de Deus, vai se tornar uma fortaleza dentro de você do engano. Tudo aquilo que você acredita que não está ligado com a verdade de Deus, vai se tornar uma fortaleza de engano dentro de você. Eu vou te dar alguns exemplos, já,
de coisas enganosas que você acredita e que isso se tornou fortaleza na sua vida, e que Deus precisa mostrar isso para você, e que Deus precisa mudar a sua mentalidade para que essas fortalezas desabem na sua mente, amém? Aí você vai perguntar assim para mim, pastor, o que são fortalezas? São formas de raciocínios e pensamentos enganosos que você acredita sendo a verdade. Toda forma de pensamento e raciocínio enganoso que você acredita ser verdade é uma fortaleza na sua vida. Pastor, me dá aí exemplos. Vou te dar um exemplo. Quando você acredita, por exemplo, que Deus quer te manter enfermo, doente, para te punir por causa de um erro seu. Tem um monte de gente que acredita nisso. Olha, essa enfermidade aí é uma punição de Deus na sua vida. Se você acredita nisso, querido, tem uma fortaleza instalada na sua mente, porque isso é um engano dentro de você. Isso é uma mentira que foi plantada dentro de você. Não foi por Deus. Não, Deus está permitindo essa enfermidade para me punir por causa do meu erro. Isso é uma mentira. E você acredita tanto nisso que você não consegue receber cura, porque isso se tornou uma fortaleza intransponível dentro de você. Você olha para si, olha para Deus e olha para a cura, mas é como se tivesse uma muralha diante de você e a cura estivesse do outro lado, mas você não consegue ultrapassar essa muralha, porque você acha que Deus está negando a sua cura. Não, mas é por causa daquele pecado que eu estou sendo punido. Não, pastor, mas tem um monte de exemplo na Bíblia de enfermidades que vieram. É verdade, lá no Velho Testamento. Depois a Bíblia vem e diz que Jesus carregou todas elas sobre si, para que você continuasse carregando enfermidade. Se você acredita que você tem que continuar carregando enfermidade, você está acreditando numa fortaleza de engano, numa fortaleza da mentira. Quem entendeu, diga amém. Amém. Por exemplo, quando seu filho erra, você gostaria ou teria coragem de colocar uma enfermidade nele para puni-lo? Seu filho, quando faz arte, você colocaria uma enfermidade para puni-lo? Se você que é mau, não sabe dar boas coisas ao seu filho, imagina o seu pai que é bom, vai dar coisas contrárias a você? Seu filho vai aprontar uma arte, você vai falar assim, Deus envia uma enfermidade para ensinar ele? Você vai? E por que você acha que Deus vai enviar uma enfermidade para punir você? Mas se você acredita nisso, querido, você está acreditando numa mentira. Tem pessoas, por exemplo, olha outra fortaleza. Tem pessoas, por exemplo, que acham que Deus não quer prosperá-las, não quer enriquecê-las, para mantê-las humildes. Não, Deus me quer humilde, como se humildade fosse sinônimo de pobreza. Claro que se você não sabe lidar com a prosperidade agora, com a riqueza agora, Deus vai ensinar você para poder liberar aquilo na sua vida. Mas tem pessoas que passam a vida toda acreditando, não, Deus me quer assim, Deus me quer pobre para me manter humilde. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te quer humilde, mas Deus também te quer próspero. Salmos 35, 27 diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. Deus quer te manter pobre? Ele ama a sua prosperidade. Amém? Amém, querido? Você não pode conciliar riqueza com humildade, assim como você não pode conciliar humildade com pobreza.
Porque tem rico que é humilde e tem pobre que é arrogante, que é avarento, que é soberbo, que é orgulhoso. Quando você acredita nessas mentiras com aparência de verdade, isso se levanta na sua vida como algo que resiste o verdadeiro conhecimento de Deus. Tem um monte de coisa aí dentro de você, querido, retendo o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo na sua vida, chamado engano. Um monte de coisa. Sabe, os seus olhos, os nossos olhos muitas vezes deixam de brilhar em relação ao Senhor, porque aqui dentro nós estamos acreditando numa mentira que nos foi contada. Por isso aqui no verso 5, Paulo fala sobre levarmos cativo todo pensamento rebelde à obediência de Cristo. Olha isso, pensamento rebelde. O que é um pensamento rebelde? É aquele pensamento que não se sujeita à verdade. Você está pensando um monte de asneira, irmão, um monte de besteira, um monte de bobeira. Não foi mesmo Deus quem disse: eu é quem sei os pensamentos que tem a vosso respeito? E você carrega pensamentos rebeldes, pensamentos que resistem à verdade, que não se sujeitam à verdade, que não se dobram a ela. Pensamentos rebeldes que concorrem com o conhecimento de Jesus na sua vida. Meu filho, Jesus diz: conhecereis a verdade vos... Então veja, olha isso, uma mentalidade errada te faz receber o conhecimento verdadeiro. Enquanto você não recebe o conhecimento verdadeiro, você permanece cativo, preso, não porque ele não te libertou, mas na sua mente você permanece limitado, amarrado, algemado. Se você reparar no texto que nós lemos, Paulo fala de 3 coisas que devem ser combatidas com armas espirituais. 3 coisas. Eu quero falar rápido sobre essas 3 coisas. E essas 3 coisas estão ligadas à mentalidade errada, que se tornam fortalezas na vida dos homens. A primeira dessas coisas que Paulo fala aqui é raciocínio humano. O que é um raciocínio humano? O que é um raciocínio? Raciocínio é a maneira como você soma ou calcula as coisas na sua vida. De uma maneira simples para você entender. Raciocínio é a maneira como você calcula as coisas. É a maneira como você soma elas. Isso é um raciocínio. Só que Paulo fala de raciocínios humanos, ou seja, isso nos remete a uma maneira de calcular, de somar as coisas de forma errada. Você está fazendo somas, cálculos a respeito de Deus totalmente errado na sua vida. E Paulo fala que as armas da nossa milícia são poderosas para destruir esses raciocínios humanos. Para de contabilizar a Deus, meu filho, com esse raciocínio pequeno seu, porque está errado. Amém? A maioria de nós aqui está acreditando num Deus que nós criamos e não num Deus que a Bíblia diz. A maioria dos cristãos acredita num Deus que eles criam, não num Deus que a palavra traz. Você pensa assim: então eu acho que Deus fez isso por causa disso, ou Deus não me deu aquilo por causa disso. Aí sabe o que você começa a fazer? Você começa a calcular errado. Você começa a somar as coisas erradas. Então foi por causa disso aqui que Deus não me deu. Então foi por causa daquilo ali que eu não recebi. Raciocínio humano, meu filho. Você não está fazendo a conta certa. Aí sabe o que acontece?
a sua conta nunca fecha com a conta de Deus, por causa do seu raciocínio humano. Ou você sempre está no débito, né? Você sempre está devendo alguma coisa. E se Deus mudar, meu filho, aqui dentro, você vai ver que Jesus pagou todo o preço por você. Amém? Deixa eu te dar um exemplo de um cara que calculou as coisas de Deus certinho. Abraão. Abraão, quando o Senhor pede a ele o seu filho Isaque em sacrifício, e ele vai lá sacrificar Isaque, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 19, eu quero ler essa passagem de Hebreus 11, 19, diz assim a respeito de Abraão: Abraão concluiu que, se Isaque morresse, preste atenção nessa expressão, Abraão concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Outras versões diz que Abraão considerou, outras versões diz que Abraão levou em conta, outras versões diz que Abraão acreditou. A palavra considerou, levou em conta, concluiu, acreditou, é logizomai, ou legozomai. Sabe o que significa essa palavra? Juntar peça por peça. Olha aqui um cara que calculou Deus da maneira certa. Essa palavra legozomai, quem já brincou de Lego? Já brincou de Lego? Nunca brincou de Lego, não, irmão? Legozomai, Lego vem dessa palavra, legozomai, de encaixar. Abraão pegou todas as palavras que ele recebeu de Deus e juntou palavra com palavra. Ele foi somando, peraí, Deus me deu essa promessa, aquela outra promessa, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, e Abraão foi juntando peça por peça, que formou uma imagem, não de um Isaque morto, mas de um Isaque ressurreto. Ele calculou o que Deus falou com ele da maneira correta. Ele formou uma imagem certa de Deus na sua mente. Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, raciocínio humano é tudo aquilo, preste atenção aqui agora para você entender o que eu vou dizer. Raciocínio humano é tudo aquilo que é hostil à sua fé. O que é algo hostil à sua fé? É algo perigoso. É aquilo que traz ameaça para você, é aquilo que se torna seu inimigo. Ou seja, querido, a sua mentalidade está sendo algo ameaçador a você, está sendo seu inimigo muitas vezes, é a sua mente. A segunda coisa que Paulo fala aqui são de opiniões arrogantes ou coisas altivas. Paulo está falando de coisas que se levantam contra o conhecimento de Deus na sua vida. Coisas que parecem ser elevadas, coisas que parecem ser do alto, mas não são. Meu irmão, já viu aquelas coisas que parecem ser de Deus, mas não são? Que você acredita que é? As armas que Ele te deu combatem essas coisas que parecem ser de Deus, mas não são. Opiniões arrogantes. Algo arrogante é algo que acha que está acima. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Cuidado com opiniões dos outros. Cuidado. Eu não estou falando só dos outros lá de fora, eu estou falando até daqueles que são cristãos. Desses principalmente, cuidado com a opinião deles. Porque esses criam um Deus na sua mente e eles não têm um pingo de senso de transmitir para os outros um Deus errado.
Não, Deus é assim nada. Aí eles fazem o quê? Transmite para os outros aquele Deus enganoso que eles acreditam. Cuidado com a opinião dos outros. Nossa, pastor, aquele irmão veio falar um negócio para mim, parece tão do céu aquilo que ele me falou. Ei, meu filho. Parece tão do céu, olha, até parece assim um pouquinho com aquela palavra que eu recebi. Cuidado, irmão. Cuidado para não te passarem uma ideia errada sobre Deus, porque uma ideia errada sobre Deus vai construir sua mentalidade, vai governar a sua vida. Cuidado com a opinião dos homens dessa terra, porque os homens dessa terra não têm a verdade na sua mente. Amém, querido? A terceira coisa que Paulo fala é de pensamentos rebeldes, algo em você que não se sujeita a Cristo de jeito nenhum. Pensamentos rebeldes. Pensamentos que sempre estão na contramão de Deus. Você está andando na contramão de Deus, irmão? Pensamento rebelde. Aí você vai me perguntar assim, pastor, o que eu faço então? Se levante contra essas fortalezas na sua vida, até que elas caiam uma por uma. Você não tem mais nada para fazer, meu filho. Você já está cheio de nhaca aí dentro. Você já está cheio de conceitos errados, filosofias erradas, ideias erradas. O que você tem que fazer agora é combater essas coisas. Mas não é de qualquer jeito. São com as armas espirituais que Ele te deu para destruir essas fortalezas. Se levante contra essas fortalezas, meu filho, e comece a rodeá-las até que elas caiam. Faça como Josué, lembra de Josué? Josué capítulo 6. Depois medita na sua casa em Josué 6. Deus falou assim para Josué: Josué, vou te dar a cidade de Jericó. Só que antes de vocês irem conquistar Jericó, vem cá que eu vou te dar uma instrução, Josué. Vocês vão rodear a cidade por 7 dias. Nos 6 primeiros dias, vocês vão rodear a cidade uma vez por dia. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas em torno da cidade. E depois que vocês derem 7 voltas em torno da cidade no 7º dia, vocês vão bradar e a muralha da cidade vai cair. E vocês vão conquistar a cidade. Só que olha o detalhe da conquista. Deus falou assim para ele. Só que tem um detalhe. Você vai pegar os sacerdotes. Os sacerdotes vão estar com trombetas nas mãos. E em cada volta que eles estiverem dando sobre a cidade, eles vão tocar a trombeta. Só que à frente dos sacerdotes irão homens com espadas na mão, homens de guerra. Vai pegando aqui. E tem mais uma coisa que Josué diz para o povo: não sairá nenhuma palavra da boca de vocês enquanto não for mandado, enquanto não lhes for dito que deve sair uma palavra. Aí eles fazem tudo aquilo que eles haviam sido instruídos. No 7º dia, dão 7 voltas, os sacerdotes tocando a trombeta, os soldados com a espada na mão à frente dos sacerdotes, e o povo dá aquele brado, pá, cai tudo, as muralhas caem, e o povo conquista. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todos os dias, quantos dias foram? 7, ou seja, um dia, todos os dias da semana, você tem que tirar um dia para rodear essa fortaleza na sua vida.
até que elas caiam. E eu vou te dar mais uma palavra: no 7º dia você vai ter que intensificar o ataque contra essa fortaleza. Porque aqui no 7º dia eles deram 7 voltas. Então todos os dias, meus filhos, você vai ter que rodar isso aí. Rodar essas muralhas. Tocando trombeta, com a espada nas mãos. E você vai ficar calado. Mas no 7º dia, você vai bradar. E essas fortalezas vão cair em nome de Jesus. Vou terminar. Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu não acho que eu estou vivendo no engano. Eu não acho que eu tenho esses enganos na minha vida, pastor. Esse é o primeiro engano que você está carregando. Achar que não tem nada na sua vida. Você tem um monte de coisa errada aí, meu filho. Você acha que tudo que você pensa é segundo o coração de Deus? Você acha que tudo que você conclui é a mente de Deus para você? Não é não. Amém? Amém. O que você tem que fazer então? Comece a entrar em Deus. Sabe? Comece a ir para a palavra. Porque, meu filho, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais. São poderosas em Deus. A palavra é uma arma. Ela é espada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra. Uma muralha é feita do quê? De pedra. Comece a entrar em Deus e ir para a palavra e orar em outras línguas, e você vai ver a quantidade de engano que está na sua vida, a quantidade de fortalezas e mentiras que você carrega aí dentro a respeito de Deus. Você vai começar a descobrir a quantidade de tempo que você viveu enganado. Amém, querido? Porque não tem outro jeito, irmão. Às vezes, essa mente nossa, errada, é fruto, ouça o que eu vou dizer, eu vou terminar com isso. Às vezes, essa nossa mente errada é fruto de doutrinas de demônios. Os demônios, eles vêm para doutrinar você dentro da palavra, mas numa palavra totalmente distorcida. Aquelas coisas que eu disse que você acredita que são de Deus, parecem ser de Deus, muitas vezes são doutrinas de demônios que foram plantadas na sua mente. Muitas vezes o diabo não faz nem esforço para combater com a gente, sabe por quê? Porque já tem uma mentalidade dele plantada dentro de nós. A única coisa que ele precisa fazer é nos manter acreditando nela. Aí eu e você, sempre tomando taca. Você não vai vencê-lo, meu filho, que não seja usando as armas que Deus te deu. Amém? Quem entendeu essa palavra? Então você vai entrar em Deus, você vai se focar na palavra, descobrir o que Deus está falando. Deus não quer te dar enfermidade para te punir. E nem para nenhuma outra coisa. Deus não quer te manter pobre para que você aprenda a ser humilde. Não quer. E como é que você descobre essas verdades? Indo para a palavra. Você não vai encontrar isso, meu filho, na casa do seu vizinho. Você não vai encontrar isso no mundo. Você não vai encontrar isso na internet. Você não vai encontrar isso nesse lixo de Rede Globo que você assiste todo dia na sua casa. Você vai encontrar isso só na palavra de Deus, amém? Você recebe essa palavra? Amém. E ore em outras línguas, porque o dom de línguas é um dom de revelação. E como um dom de revelação, vai expor para você as mentiras e enganos que você tem carregado ao longo do tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.